Meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Boletim de Guerra. Nesse episódio, vamos amplificar alguns dos microcosmos no teatro de guerra ucraniano, abordando cidades distintas, arrasadas pelos ventos da guerra e que os combates ainda perduram ao final de janeiro de 2025. Vamos juntos resgatar imagens de Vovchansk, Toretsk, Chasiv Yar e Siversk, e na oportunidade, vamos abordar os últimos relatórios de combate nas ruínas do que restou dessas cidades. Fique conosco até o final, lembrando que o canal só cresce com o seu apoio. Então deixa uma curtida para fortalecer nosso trabalho e vamos juntos a mais um Boletim de Guerra. Com o início da guerra em larga escala, em 2022, centenas de cidades ucranianas se transformaram em uma espécie de cinturão de fogo, abrigando a linha de frente e o choque de atrito constante entre as duas forças. Uma das cidades mais arrasadas pelos ventos da guerra, sem dúvidas, foi Vovchansk, uma cidade estratégica na região de Kharkiv, nordeste da Ucrânia. A cidade foi uma das primeiras a sentir os ventos da guerra em fevereiro de 2022. Mas após contraofensiva ucraniana no mesmo ano, houve a libertação de Vovchansk. Em maio de 2024, as forças russas lançaram uma ofensiva significativa em Vovchansk e a cidade nunca mais foi a mesma. Sua posição nas bordas da fronteira a transformou em um campo de batalha para um choque de atrito brutal, com forças ucranianas e russas disputando o controle das rotas logísticas vitais que cruzam a região. A cidade, que já foi um próspero centro industrial, em janeiro de 2025, era só um cenário de desolação total. Por incrível que pareça, ainda havia milhares de combatentes se digladiando com a ferocidade mais primitiva da humanidade nessas ruas terraplanadas. Aqui, milhares de micro-histórias de heróis e vilões se enterraram nessas ruínas. E de casa, jamais vamos conseguir mensurar o que se passou nesse lugar. Os últimos relatórios de 25 de janeiro indicavam que os combates posicionais continuavam, e nenhum dos lados conseguia avançar de forma esticada pelas ruínas de Vovchansk. O porta-voz de uma brigada ucraniana operando na direção de Vovchansk afirmou que grupos russos de sabotagem e reconhecimento estavam tentando encontrar e explorar vulnerabilidades nas linhas defensivas da Ucrânia nos flancos da cidade. Mas até o final dessa edição, não havia vencedores em Vovchansk. Saindo de Vovchansk, vamos para Toretsk, no teatro de Donetsk. Situada na linha de frente do Oblast de Donetsk, a cidade se tornou um campo de batalha brutal e o palco de um dos combates urbanos mais tensos da nossa geração. Inclusive, há relatos de brasileiros lutando por Toretsk ao lado dos ucranianos. O combate urbano em cidades como Toretsk é uma dança macabra entre ruínas e escombros, onde cada janela dessa floresta de concreto queimado esconde uma ameaça mortal para o combatente. Soldados lutam por cada prédio, em batalha que ocorre andar por andar, em corredores apertados e escadarias escuras, enfrentando emboscadas e armadilhas invisíveis. O som incessante de tiros e explosões mistura-se aos gritos abafados, enquanto a sobrevivência depende da sorte e de cada movimento calculado. As tropas russas iniciaram operações ofensivas em direção a Toretsk em meados de 18 de junho de 2024, marcando o começo dos combates terrestres na região. Em 22 de agosto de 2024, as forças russas alcançaram os arredores da cidade, começando o combate urbano. Olhando para o mapa na tela, é possível mensurar que nos próximos dias
O Kremlin vai levantar esse troféu de concreto vazio e conquistar mais um ponto no mapa, como se fosse mais uma grande vitória, no qual nunca saberemos o verdadeiro preço pago em capital humano de ambos os lados. Ainda no teatro de Donetsk, temos Chassiv Yar, um pequeno centro urbano nos arredores de Bakhmut, que tornou-se um símbolo da resistência ucraniana no Donetsk. Apesar de ser constantemente atacada, em meados de janeiro de 2025, a cidade ainda não sucumbiu completamente. Para os militares ucranianos, Chassiv Yar é uma linha de defesa crucial para impedir o avanço russo em direção ao oeste do Oblast de Donetsk. As forças terrestres russas iniciaram uma ofensiva direta contra Chassiv Yar em meados de 4 de abril de 2024, colocando mais de 25 mil soldados no cerco da cidade, marcando o início dos combates terrestres pela cidade. Mas desde então, a batalha tem sido um sinônimo de atolo para o exército russo, que, utilizando sua tática de saturação, vai conquistando aos poucos a cidade. As forças russas intensificaram ataques em Chassiv Yar nos dias 24 e 25 de janeiro de 2025, mas sem avanços confirmados. Os militares russos reivindicaram o controle sobre a usina de refratários no centro da cidade ao final de janeiro. A última cidade da nossa lista é Siversk. Escondida nas colinas de Donetsk, Siversk foi devastada por meses de ataques de artilharia e combates incessantes. Apesar de sua importância estratégica ter diminuído com o avanço russo em outras frentes, a cidade permanece como uma fortaleza de concreto destruída. Atualmente, a cidade de Siversk permanece sob controle ucraniano. Inclusive, em novembro de 2024, o Sr. Vladimir demitiu o coronel-general Gennady Anashkin por fornecer relatórios enganosos sobre o progresso militar russo em Siversk, onde as forças russas enfrentaram forte resistência e não conseguiram capturar a cidade. Em janeiro de 2025, Siversk continua sendo uma área de intenso choque entre as forças russas e ucranianas, e as ruínas da cidade emergiram como um dos bastiões de Kiev no Donetsk. E assim, as ruínas de cidades como Vovchansk, Toretsk, Chassiv Yar e Siversk se tornam apenas exemplos de microcosmos de um tabuleiro da guerra bem mais complexo, com centenas de outras cidades que simplesmente só existem no mapa e na memória daqueles que um dia viveram suas vidas ali. Na era da internet, essas imagens tornam-se os verdadeiros monumentos desta guerra, que vai se construindo como uma memória dolorosa para a humanidade que insiste em se guerrear geração após geração. E entre acordos diplomáticos que demoram a ser rabiscados no papel e estratégias militares que sacrificam vidas em nome de avanços milimétricos, o que resta são escombros que contam a história com mais fidelidade do que qualquer discurso estadista.